crianças, tudo bem com vocês? Eu sei, né, que vocês devem estar reclamando, porque vocês não podem sair de casa, que estamos no período da quarentena, então todo mundo tem que ficar em casa, né? Mas o bom é que você pode assistir um vídeo, você pode aprender a palavra de Deus, você pode fazer o seu culto em casa mesmo, pode ouvir lindas histórias aí sem sair de casa. E por isso que eu estou aqui, tá bom? E eu tenho umas coisas boas para apresentar para vocês. E eu sei que vocês, nessa faixa etária de 6 a 8 anos, gostam muito de atividades, pintar, cortar, colorir, gosta de fazer, né, trabalhos artesanal. E eu sei que você também gosta muito de ouvir história. Então vamos cantar aquela musiquinha que diz assim, ó: atenção, chegou a hora da história. Atenção, vamos ouvir com atenção, porque nós temos muito que aprender. Então, a história de hoje aconteceu lá na Libéria, um país da África Ocidental, tá? Como vocês podem localizar aqui no mapa, Libéria é essa parte aqui, pintadinha, certo? E essa história também conta de um casal missionário que tinha o nome de Raimundo e Sofia. Eles eram um casal missionário que pregava, contava as boas novas de Jesus para as crianças. Que lindo! Eles dedicavam a vida deles falando do amor de Deus. E nessa história nós temos um menino chamado Madugu. Vocês podem repetir comigo? Madugu. Esse é o menino Madugu. Ele morava na Libéria. Madugu caminhava com um pedaço de pau porque ele estava com a sua perna machucada. Por isso, ele andava mancando, apoiado num pedaço de madeira. O sol estava muito quente. Madugu parou um pouquinho, se sentou e ele arrancou umas folhas de uma planta, um tipo de pinheiro. Ele se lembrou que sua mãe havia dito que aquela planta tinha o poder de curar. Então ele pegou um punhadinho daquelas folhas, colocou na boca e ó, mastigou, engoliu, mas a dor da perna continuava. Ele suspirou e ficou avistando lá longe a casa do casal missionário, Dona Sofia e seu Raimundo. E ele pensou, eu vou lá, porque ele havia ouvido os seus amigos contar para eles que os missionários tinham remédio que curava. E eles foram lá e ficaram curados. E o remédio dos missionários era de graça. Só que Madugu era muçulmano e os missionários eram cristãos. E certos muçulmanos não permitiam que um cristão tocasse neles. Mas Madugu pensou assim, poxa, se eles ajudaram meus amigos, se eles fizeram bem para os meus amigos, eles são pessoas generosas. Então não faz mal, vou até lá. E Madugu caminhou. Só que o caminho onde Madugu estava até a casa do missionário era um caminho longo, comprido. Então Madugu precisou andar ali mancando. De vez em quando ele parava para descansar no meio do caminho e depois continuava a caminhada até que ele conseguiu chegar até a casa dos missionários. Dona Sofia, quando viu as pernas de Madugu, se ofereceu para ajudá-lo. Então ela fez o curativo na perna do menino e perguntou para ele, você quer ficar aqui até que a sua perna sare? Madugu não respondeu logo, porque ele ficou lembrando de quando ele havia visto o casal missionário lá na aldeia dele,
contar a história de um livro. Ele perguntou: vocês têm um livro que fala, não é verdade? A princípio, Dona Sofia parece não ter entendido, mas logo ela respondeu: ah, você está falando do livro sem palavras. Sim, ele tem uma cor dourada, não é? Falou Madugu. Sim, respondeu Dona Sofia. A cor dourada fala do céu. Eu já conheço sobre o céu. Os meus professores muçulmanos contaram para mim, disse Madugu. Dona Sofia olhou para Madugu e falou: Madugu, só existe um céu verdadeiro, que é o céu onde Deus mora. E aí, Dona Sofia falou para Madugu: lá no céu não haverá tristeza, não haverá dor e nem perna machucada. Aí Madugu ficou pensando no que a Dona Sofia falou. Dona Sofia disse para Madugu: olha, hoje à noite o senhor Raimundo vai contar a história deste livro para as crianças da classe bíblica. Você quer ficar para ouvir a história? Madugu respondeu: alguém podia avisar meu pai que eu irei ficar aqui até a minha perna sarar? Dona Sofia disse: sim, nós temos um cardo, o nosso mensageiro. Ele tem pernas compridas, ó, e é ligeiro. Madugu achou graça da forma como ela falou. Ele já não se sentia tão tímido. Seria interessante ficar na casa dos missionários. Dona Sofia falou: Madugu, hoje à noite eu preciso fazer um novo curativo em você. E eu só tenho este horário. Então, quando chegou a noite, Dona Sofia fez o curativo nas pernas de Madugu, como ela havia dito. E aí, quando ela terminou de fazer o curativo, Madugu, ó, finalmente chegou até a classe bíblica. E quando ele chegou na classe, as crianças olharam para ele e voltaram a atenção para o senhor Raimundo, que estava com o livro aberto na linda página dourada. E aí o senhor Raimundo falava: crianças, vocês conhecem Deus? Essa página dourada nos fala de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus criou o céu, a terra e o mar. E de todas as coisas que Deus criou, de todas as coisas lindas que Deus criou, Ele criou você e Ele ama muito você. O Raimundo falou também que Deus, que lá na Bíblia, a palavra de Deus está escrita em João 3,16, porque Deus amou o mundo. O senhor Raimundo falou também que lá no céu não vai haver tristeza. Lá no céu ninguém vai precisar tomar remédio, porque não vai haver doença, não vai haver dor. Lá no céu ninguém vai precisar usar vela, não vai precisar do sol nem a lua, pois o próprio Deus é a luz, o próprio Deus vai iluminar o céu. Lá no céu a gente não vai precisar de ir na igreja para adorar a Deus, porque a gente já vai estar na presença de Deus para adorá-lo. A gente vai ver Deus face a face. Lá no céu não vai ter morte, ninguém vai morrer. Lá no céu e lá no céu, eu vou falar para vocês o que vai ter no céu. Lá no céu nós vamos ver Jesus e as marcas dos pregos nas mãos de Jesus. Lá no céu nós vamos ver a Nova Jerusalém, vamos ver a árvore da vida. Nós lá no céu vai ter o livro onde vai estar escrito o nome de todos os salvos por Jesus, de todas aquelas pessoas que aceitaram Jesus como Salvador. E a gente vai poder ver Jesus assim, ó, face a face. Aí o seu Raimundo deu uma pausa aqui nesta hora e disse: porém, o pecado não pode entrar no céu. O pecado não pode entrar no céu? Falou Madugu consigo mesmo. Quer dizer que eu não vou poder morar no céu? Protestou Madugu. A pergunta que ele fez a si mesmo era praticamente a resposta, porque Madugu sabia que ele havia feito muitas coisas erradas. Mas aí o senhor Raimundo continuou.
Ele passou para uma linda página vermelha. E nesse momento, um menino levantou e citou o versículo de Coríntios 15, 3, 4. Porque Cristo morreu pelos nossos pecados e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, 5, 3. Madugu ficou surpreso que aquele menino conseguiu falar o versículo de cor. Madugu pensou, eu também quero aprender o versículo. E aí o senhor Raimundo continuou. Crianças, Jesus, ele veio à Terra como um bebê. Depois, quando ele se tornou adulto, ele morreu na cruz. Madugu. Mas Jesus não ficou morto. Madugu, quando seu Raimundo falou que Jesus morreu na cruz, ele ficou imaginando quando ele e seus 3 irmãos foram numa festa de muçulmano e lá eles mataram um cordeiro. Mas Madugu perguntou para si mesmo, mas aquele cordeiro, perguntou não, Madugu pensou, mas aquele cordeiro não tem poder para limpar os meus pecados. Mas Jesus poderia fazer isso? O senhor Raimundo continuou. Mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Mas você não falou que ele morreu? Protestou Madugu. As crianças riram. Mas seu Raimundo concordou com Madugu. Sim, Jesus morreu, mas ao terceiro dia, Madugu, ele ressuscitou e voltou para o céu. Senhor Raimundo abriu o livro e passou para outra página, que é a página clara. O Senhor Jesus, ele quer limpar o coração de vocês. O Senhor Jesus deseja que vocês o recebam como amigo, porque ele é o melhor amigo que nós podemos ter. Para ter os seus pecados perdoados, você precisa receber o Senhor Jesus. Você precisa acreditar que Jesus morreu na cruz por você um dia. E o sangue que ele derramou na cruz foi para perdoar os seus pecados. E sabia, crianças, que Jesus, ele sofreu o castigo que eu e você merecíamos. Você, quando você faz uma coisa errada, o que acontece com você? Você fica de castigo, não é? E o castigo para o pecado, sabe qual é? É a morte. Mas Jesus, ele preferiu sofrer essa morte no meu lugar e no seu lugar. Então, quando você acredita em Jesus, você recebe um novo coração. Madugu, ele queria muito ter os seus pecados perdoados. Ele queria muito que o seu coração fosse limpo. Mas como conseguir isso? Depois daquela noite, Madugu foi para casa, para o seu quarto, o quarto da casa do missionário. Ele não aguentava mais esperar. Lá mesmo, no seu quarto, ele se ajoelhou e fez a seguinte oração. Senhor Jesus, eu estou pronto para recebê-lo. Limpa o meu coração. Venha ser o meu amigo. Amém. Crianças, naquela noite, Madugu estava feliz demais para dormir. Ele não conseguia dormir, pois ele sentiu seu coração novo, ele se sentiu perdoado, se sentiu limpo. Oh, Madugu não parava de sorrir. Quanta alegria, quanta felicidade ele sentia no seu coração. Depois, alguns dias se passaram. E Madugu estava passando pelo corredor. Ele viu a porta do quarto do missionário Raimundo aberta. E aí ele viu o livro sem palavra. Ele foi lá na pontinha do pé e pegou o livro em cima da cabeceira. Era a primeira vez que ele
tocava naquele livro. Ele começou a examinar o livro e ele tentava lembrar o versículo de cada cor. Para a cor amarela, ele citou João 3,16, porque Deus amou o mundo. Para a página escura, ele citou Romanos 3,23, porque todos pecaram. De repente, ele ouviu um ruído na porta. Ele virou e quando ele viu, era o senhor Raimundo. Ele levou um susto e falou baixinho: eu só queria ver o livro. O senhor Raimundo respondeu: não se preocupe, Madugu. Eu só queria dizer para você que amanhã você já vai voltar para casa, pois a sua perna está quase boa. Não é uma boa notícia? Amanhã? Eu não quero, respondeu Madugu. Ele não conseguia se imaginar longe dos missionários, sem poder ouvir as histórias bíblicas e a história do livro sem palavras. O senhor Raimundo pareceu compreender. Ele se aproximou de Madugu, tomou levemente o livro das suas mãos, examinou o livro e depois devolveu-o e disse: toma, o livro agora é seu. Você vai contar essa história lá na sua aldeia. É meu? Madugu não parava de rir. Crianças, ele não conseguia parar de sorrir, pois ele se sentia muito feliz. Na manhã seguinte, o senhor Raimundo oraram por Madugu e se despediram dele. Madugu ficou acenando para os missionários até não poder vê-los mais. Então ele foi no caminho de volta para a escola, para casa. Ele segurou o livro no peito. Olha, nunca tinha sido tão feliz. Ele se sentia orgulhoso. Ele se sentia como uma pessoa mais rica, um rei. Nunca havia sido tão feliz assim. Agora ele podia pular, podia correr e podia andar depressa. Então ele se apressou pelo caminho de volta para casa. Ao chegar em casa, a sua família ficou muito feliz, pois tinham sentido falta deles. E eles notaram que ele já não mancava mais, já estava bem melhor da perna. Seus irmãos não conseguiam esconder a curiosidade e perguntavam para ele: o que é isso? Quem te deu? Madugu segurou o livro no peito e disse: ah, eu ganhei dos missionários. Este livro conta uma linda história. Hoje à noite eu conto para vocês. Olha, crianças, quando chegou de noite, os irmãos de Madugu jantaram rapidinho, pois eles não aguentavam esperar a hora de Madugu contar a história para eles. Aí eles falaram: Madugu, você prometeu que ia contar a história pra gente depois do jantar. Conta. Madugu: tá bom, vou contar. Então eles foram para a sala, sentaram no chão, se acomodaram, cada um no seu lugar. Madugu sentou também do lado deles, imitando a posição do missionário. Madugu abriu o livro na página amarela e começou a contar para as crianças a história que ele aprendeu. Esta página amarela fala de Deus. Deus, ele amou o mundo. Ele ama muito você e deseja que você vá morar no céu um dia. Depois ele passou para a página escura e contou que todos pecaram e por isso estavam separados de Deus, que o pecado não podia entrar no céu, mas que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E aí Madugu contou a história de todas as cores. E aí Madugu contou a história e quando Madugu terminou de contar a história, os irmãos dele: conta de novo. Aí Madugu contou 1, 2, 3 vezes e os irmãos de Madugu não cansavam de ouvir a história. Madugu contou num dia seguinte, no outro dia seguinte e depois Madugu ensinou os versículos de cada cor para os seus irmãos. Então Madugu contou a história para os seus irmãos. E aí
Binho, irmão mais velho, falou: olha, já sei a história e já aprendi os versículos de todas as coisas. E Ruma, o irmão do meio, disse: eu também já sei os versículos. E Bazu, o irmão menor, também falou: eu também já aprendi os versículos. Então o irmão mais velho falou: agora que todos nós já conhecemos a história e o versículo, cada um de nós podemos também ter um livro. Aí Madugu, inquieto, respondeu: mas eu não tenho outro livro para dar para vocês. Eu só tenho esse aqui é meu. O irmãozinho de Madugu, do meio, teve uma ideia. Ah, mas o seu livro é grande, você pode dividir ele em 4 e dar um para cada um de nós. Madugu: não, eu não vou fazer isso. Madugu saiu correndo. E Madugu chegou no seu quarto e escondeu o livro. Madugu falou: eu não vou dividir o meu livro, o meu precioso livro. Esse livro os missionários deram para mim. E aí Madugu escondeu lá embaixo do seu colchão. Mas aquela noite o Madugu não conseguiu dormir. Ele ficou com seu coraçãozinho apertado, pois ele sabia que ele tinha que compartilhar aquele livro com seus irmãos. E ele se lembrou do que o missionário falou: vai e conte essa história lá na sua aldeia. Então ele entendeu que ele precisava compartilhar também do livro com seus irmãos. Aí ele orou ao Senhor: Senhor, me ajuda a querer dividir o livro com meus irmãos. Senhor, o que tu queres que eu faça? Madugu, no fundo, sabia o que era para fazer, mas estava sendo difícil para ele. Então, ele levantou de madrugada e foi lá no tronco da árvore, de uma árvore cortada, que estava perto da casa dele. E ele pegou, botou o livro sobre o tronco, pegou a faca e ficou mirando o livro para ver como é que ficaria o livro dividido em 4 partes. E a faca estava afiadinha. Aí nesse momento ele escuta o barulho dos seus irmãos correndo. Ele diz: ai, por que eles vêm logo agora nesse momento? Madugu não queria que seus irmãos chegassem naquela hora tão difícil para ele. E ele orou mais uma vez: Senhor Jesus, me ajuda a querer dividir o livro com meus irmãos. Por que é tão difícil? E aí os seus irmãos ficaram olhando para ver o que Madugu ia fazer. E ali Madugu dividiu o livro no meio, e aí depois ele dividiu novamente até que saíram 4 pedaços de páginas coloridas. Seus irmãos não falaram nada, ficaram observando quietinho, pois parecia que eles sabiam o que Madugu estava sentindo. O irmãozinho do meio falou: ah, a nossa mãe pode costurar as páginas que ficaram soltas. Assim cada um de nós vamos ter um livro. Então Madugu pegou o livro e dividiu um para cada um. Deu uma parte para o Binho, deu a outra parte para Guma e a outra parte para Bazu. E aí depois ele pegou a outra que ficou lá, que era a parte do livro que pertencia a ele. E os seus irmãos ficaram ali olhando com reverência ao livro. E aí Madugu ouviu como se uma voz tivesse falado assim para ele: muito bem, Madugu, muito bem. O Madugu entendeu que Deus ficou feliz com a atitude dele de compartilhar os livros com os irmãos dele. E aí
Madugu olhou para o céu, levantou os seus livros e agradeceu a Deus. E ele viu como se uma luz brilhava ali no meio deles. E aí os irmãos deles começaram a balançar os livros para o alto e a agradecer a Deus, a ficar feliz. E Madugu pensou, bom, um coração que compartilha deve se sentir feliz também. E Madugu também ficou feliz e pulava alegremente junto com os seus irmãos. E aqui a gente termina a história. Eu espero que o Senhor Jesus tenha falado grandemente ao seu coração, tá? Eu vou fazer uma oração e você pode me acompanhar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando a boa nova de salvação com as crianças. Eu peço a Ti, Senhor, que a Tua palavra possa encontrar lugar no coração de cada criança e que aquelas que ainda não Te aceitaram como Senhor e Salvador possa hoje mesmo crer em Ti, Senhor Jesus. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém.